25 anos com T. Lubzan Rampa, por Sheila Rose. Penúltimo capítulo. Capítulo 8. No início da semana passada foi meu aniversário. Foi um daqueles aniversários marcantes, e as pessoas enviaram ou trouxeram-me flores. Elas pareciam saber que eu gosto de branco. E nossa pequena casa estava cheia de flores brancas. Hoje eu rearranjei as flores. Retirei e descartei as mortas, as rosas, os goivos e aquelas pequenas margaridas pompom. E coloquei de volta os lírios brancos e creme em água limpa e fresca. O perfume é inebriante e pesado e enche a casa. Gosto do cheiro e das flores porque elas foram presentes de amigos. Mas quando penso nisso a sério, sei que será feliz quando os lírios também se forem e a casa retornar à normalidade. Ainda 20, 15 ou mesmo 10 anos atrás, eu enchia minha casa com flores. Se não houvesse flores, o lugar se faria sentir nu e hostil. Estaria carente de algum modo. O ponto que quero chegar é que isso traz para mim como nós mudamos e como esquecemos o jeito que éramos em momentos diferentes de nossas vidas, até que algo aconteça para sacudir a memória. E assim as coisas chegam de volta para nos tirar do esquecimento. Pequenas coisas. As linhas pequenas. Eu tinha esquecido o quanto eu precisava de flores. É a mesma coisa com a minha história. Me esqueci as linhas pequenas depois de todos esses anos? É a minha pintura mágica muito ampla, muito cheia de grandes pinceladas ousadas e sem os detalhes? O que posso dizer? Quando a pintura estiver terminada e transcrita em palavras, as coisas que eu tinha esquecido vão, talvez, voltar para mim. Mas, quiçá, afinal de contas, o quadro geral seja a coisa. Talvez seja o melhor que posso fazer. Eu tenho em minha mente a imagem geral da vida em Montevidéu como sendo muito charmosa. Tenho a sensação de relaxamento, calor, cor. Lembro-me sentada nos ônibus lotados, espremida, apertada, em um canto, com uma quantia de pessoas andando no ônibus que jamais seria permitida em um veículo por lei. Mas quem se preocupava com a lei em Montevidéu? Quase ninguém. As pessoas estavam pulando dentro e fora do ônibus, empurrando-se uns aos outros, esquecendo-se de pagar as suas tarifas, rindo e conversando em uma língua estrangeira, e bastante ininteligível para mim. Eu era uma espectadora, uma estranha. Eu estava em seu mundo, mas ao mesmo tempo não era dele, alheia, mas envolvida. Achei delicioso como estar em algum país das maravilhas. Recordo-me do toque europeu da cidade, sem que fosse europeia. As praias, a forma amigável e fácil das pessoas, os músicos na rua, o tango em todos os lugares, nos bares, nas casas, lojas, música única e cantando o que é tão típico daquela área. Lembro-me também a pobreza, mas de alguma forma não era tão absolutamente miserável, sem esperança e depravada como na América do Norte. Até mesmo os mendigos pareciam mais otimistas. Era apenas o modo de vida que eles aceitaram. Eles não viam um fim nisso. Assim, eles faziam o melhor disso. Quem sabe ainda, a crença em coisas melhores para além desta vida permeava até mesmo a vida na rua. A visão ampla da vida em Montevidéu deve ter sido bastante diferente para Chen e também para Raabe. Eu era a única que saía e fazia as compras, coletava o correio, misturava-me com as pessoas comuns,
e gozava disso a cada dia. Eles eram tratados quase como magos em um show itinerante, mantido exclusivo, permanecendo dentro, tendo táxis sempre que saíam. Em retrospectiva, deve ter sido oneroso para os dois, embora as coisas tenham melhorado com o passar do tempo. Bem como havia dito, Jaime estava lá esperando por nós, quando o navio atracou e nós descemos a prancha pela última vez. Nós fomos acondicionados em seu carro, um antiquado, mas bem conservado Healey preto. Angélica estava com ele. Logo, foi um ajuste apertado, mas partimos nesse estado e seguimos o curso que ele tinha, obviamente, cuidadosamente traçado como sendo o mais cênico, aquele com mais pontos de referência. Estava quente e era Natal, e eu preferia ter deixado de lado os pontos turísticos e seguir em frente para que pudéssemos chegar a casa e deixar Kuei fora de sua cesta. Mas não era para ser desse jeito. Arrastamo-nos juntos enquanto iam sendo mostrados todos os pontos de interesse. E tentávamos mostrar entusiasmo, mas foi uma prova de resistência. Turismo, honestamente, não se consistia o meu negócio. A casa que eles haviam escolhido fora várias milhas além da cidade, estimaria 5 ou 6, e estava situada em um tipo de cidade litorânea, não um resort, porque era muito perto da cidade. Porém, um lugar onde as pessoas iam sentar-se em uma praia não muito agradável e remar numa água não muito aprazível. Com isso quero dizer que era uma areia pedregosa cinza e um oceano ainda mais cinza. Havia fileiras de casas, tipo vila, indo praia adentro, e nós devíamos estar na 6ª ou 7ª quadra. O grupo não tinha ideia, naturalmente, do que serviria a Chen, mas dificilmente poderia ter feito pior escolha, e não ficamos por muito tempo antes de nos mudarmos para a cidade, para viver em um quarteirão de apartamentos com vista para o mar. Angélica acabou por ser, como seu nome indica, um assaz anjo. Conseguimos nos comunicar por sinais, muitas risadas e intuição. Enquanto seu marido era um pseudo-intelectual e não tinha vontade de lidar com os tratos cansativos da vida diária, Angélica ocorria ser prática, incansável em seus esforços para fazer-nos confortáveis. Cuidava para que tivéssemos alimentos adequados e ainda fazia umas jaquetas leves, excelentes, pretas, tipo mandarim, para Chen, que ele adotou como sua forma de vestir-se para o resto de sua vida. Sem sua assistência e preocupação, estaríamos em um estado lastimável. Ela tinha pouco ou apenas um interesse superficial no grupo, mas esse era o bebê de seu marido e fazia tudo o que podia para tornar esse um sucesso. Não por amor a assuntos esotéricos, mas pelo amor e o dever ao seu marido. Ela sucedia-se uma joia. Jaime era realmente um empresário com um gosto para o incomum. Filho único de pais ricos, ele nunca tinha tido que ganhar a vida ou fazer o trabalho duro do dia a dia. Parecia ter fundos ilimitados fornecidos por sua mãe. Desta e de outras maneiras, tinha uma vaga semelhança com Proust. Até mesmo a aparência dele se assemelhava, embora o fosse mais completo no rosto e de uma compleição um pouco mais pesada. Ele, na verdade, era de origem francesa. Resultava ser um bom e convincente escritor e poderia passar horas agonizando sobre pequenas coisas. Ficava-se sempre com a desconfortável sensação de que ele teria uma razão secreta ou resposta para qualquer questão, algo que ele não queria divulgar.
Era naturalmente reservado, menos direto, e pôde se ligar a nós com bastante facilidade. Havia um acentuado lado Peter Pan nele, e de vez em quando isso surgia da maneira mais surpreendente. Uma alta gargalhada, um inapropriado riso forçado, fazendo careta pelas costas das pessoas, coisas estúpidas que deveriam ser engraçadas, mas não eram. Sucedia-se profunda e genuinamente pensativo, e procurava incessantemente pelo sentido da vida. Acima de tudo, ele estava determinado a fazer deste empreendimento um sucesso. E nunca, jamais perturbar a figura central, Chen. Embora Chen não desgostasse dele, ele via através dele. E era difícil às vezes parecer acreditar nele, sabendo que ele era essencialmente invasivo e enganoso, em um esforço, como erroneamente Jaime via isso, de manter-nos felizes. No início, os membros do grupo foram levados para casa para ter com Chen. Havia talvez 10 ou 12 deles. E, desde o início, eles foram preparados para compreender que as reuniões em grupo não seriam possíveis. Se tinham conhecimento da dificuldade auditiva de Chen ou não, eu não me lembro. Mas eles chegavam em duplas ou trios, geralmente no final do dia. Eu raramente estava presente, embora fosse introduzida na maioria delas. Raab estaria lá, com Jaime e muitas vezes Angélica, e eles podiam permanecer por um par de horas ou menos. O jogador principal, aquele que tinha em grande parte financiado o esquema de Jaime, apenas se deu a conhecer depois de várias semanas. Ele, obviamente, não se achava nem um pouco interessado em Chen, e nem em seus livros no início. Seu objetivo principal seria manter a sua companheira feliz e ocupada. Ele veio para a primeira casa, trazido por Teresa, tarde da noite. Lembro-me bem a visita. Cláudio era um homem pequeno, impecável, elegante e com um ar de inquietação em torno dele. Embora suas maneiras fossem cultas e agradáveis, seus olhos estavam apertados e sua boca uma linha fina, uma boca que bem poderia denotar crueldade. Por favor, meu amigo Cláudio, você encontrá-lo? Disse Teresa, como uma introdução a ele em seu inglês travado. Chen estava sentado em uma cadeira de jardim, de vime branco, e permaneceu sentado quando Cláudio pegou a mão dele com cerimônia, curvando-se sobre ele em um gesto de respeito que foi exagerado a ponto de ser claramente falso. Ele era um homem com uma opinião elevada de si mesmo, talvez justificada, talvez não. Seus modos, no entanto, eram lapidados, e seu domínio do idioma inglês excelente. Nós todos bebemos chá juntos, embora eu tivesse a nítida sensação de que ele teria preferido o Scott, e tivemos uma conversa polida. Chen em seguida sugeriu a Raab e eu nos retirarmos. Ele gostaria de falar com Cláudio e Teresa a sós. Esta foi uma ruptura do seu procedimento usual, e não tenho ideia do que realmente aconteceu naquele encontro. Sobre essa e todas as reuniões subsequentes, sozinho com Cláudio, Chen permaneceu em silêncio. Mas o que aconteceu foi que Cláudio se tornou como um cordeiro, como um convertido quase, no jeito que parecia confiar e acreditar em Chen totalmente. E estava constantemente retornando ao apartamento para buscar o seu conselho sobre isto, aquilo ou aquilo outro. Cláudio era um líder nos assuntos políticos do país, e as políticas eram complicadas e tortuosas. Ninguém sabia quem, cuja garganta seria a próxima a ser cortada. Só esperavam que não fosse a deles.
Eliminação por uma bala na parte de trás da cabeça não era incomum. Chen era essencialmente simples e deve ter sido difícil para ele lidar com as inatas artimanhas e subterfúgios de Cláudio. Porém, ele fez tudo o que podia para este homem, porque se sentia em dívida com ele. E a dívida tinha que ser, mais do que plenamente, paga em retribuição. Chen explicou que muitas vezes ele não tinha karma na Terra. Por isso, se qualquer coisa não fosse paga em retribuição agora, a dívida cairia para em uma vida mais tarde. Ele nunca permitiu que uma dívida fosse gerada. Demorou quase 2 anos para obter o pagamento dos editores em Buenos Aires. Eles eram mestres na procrastinação. No final, exasperado além do que se crê, Chen ameaçou escrever para o presidente argentino. Uma ameaça que se realizou. E quando a polícia chegou ao escritório dos editores, eles pagaram. Estavam muito surpresos para fazer qualquer outra coisa. Ameaças eram habituais. Um lugar comum, tem que se dizer. Mas como na maioria das vezes nunca se concretizavam, eram só ameaças, não mais. Por isso, quando, na verdade, uma ameaça agiu sobre eles, jogou todos os envolvidos em um estado de pânico. Para nós, era um estado útil. E certamente um grande alívio ter o assunto resolvido, para ter o dinheiro devido. Porque agora, finalmente, éramos totalmente independentes. As edições em espanhol, publicadas na Argentina, foram pouco sensacionalistas na aparência. Grandes livros de bolso, com capas brilhantes e papel pobre. Eles ainda assim eram intensamente populares. Meu espanhol não é suficientemente fluente para eu ser capaz de fazer uma crítica justa das traduções. Houve, no entanto, uma editora bem conhecida na Espanha, Destino, publicando traduções diferentes. E esses livros ocorriam ser muito bem produzidos. Eu os tenho ainda. Nunca houve qualquer problema com o pagamento ou qualquer desacordo com a editora na Espanha. Muito pelo contrário, na realidade. Deve ter sido quando estávamos em Montevidéu que outra oferta de filme foi feita e rejeitada. Tinha havido uma anterior sobre a terceira visão. Mas Chen não estava interessado, acreditando que não iria transmitir a mesma mensagem que seu livro. E estou certa de que ele estava certo. Ocasionalmente, um filme pode ser tão bom quanto um livro, mas não esse tipo de livro, feito por esse tipo de cineasta. O que me traz a segunda oferta que ocorreu naquela época foi uma conversa que lembro de ter com Teresa, que tinha decidido fazer de mim uma amiga e gostava de convidar-me para almoçar ou tomar chá de vez em quando. Seus gostos eram extravagantes, mas ela tinha os meios para usufruí-los da melhor maneira possível. E visitá-la seria quase como entrar em um extravagante e criativo set de teatro. Suas ideias eram um pouco estranhas, desviadas da vida real em todas as direções. E seu interesse pelo ocultismo, temo, veio sob esse título. Ela estava interessada principalmente por causa de seu desinteresse na realidade. Não necessariamente por um desejo de tornar-se mais consciente, mas, apesar disso, ela consistia-se em uma boa companheira, se não levada muito a sério. Falante e alegre, culta e com sensibilidade para ações de graça sociais. E podia-se contar com ela sempre para diplomacia e amabilidade.
Esse dia que estou relembrando, o dia que tivemos a conversa sobre o filme, era verão, provavelmente por volta do segundo Natal em que estávamos lá. Seu apartamento era arejado. Ele ostentava grandes janelas com armações que, quando abertas, produziam uma brisa refrescante que gentilmente fluía através do lugar. Eu gostava de ir lá, sendo abrigada em uma de suas enormes cadeiras estofadas. Ou descansaria no sofá com pés de garra e cabeças de águia nos braços, com almofadas empilhadas elaboradas, cobertas de sedas vibrantes, roxas, douradas, vermelhas e damascos, com bordados arcaicos, remanescentes de finos tapetes antigos. As cortinas de seda preta foram drapeadas e penduradas no lugar de portas, definindo as diferentes áreas de amplos, prolixos espaços, e perdiam-se nos pisos de mármore, parcialmente enroladas para trás com franjas de seda verde escuro em cordas. Elas ondulavam e balançavam-se quando a brisa as levava. Transmitiam um sentimento delirante, mas convincente, de frescor. Tínhamos acabado de voltar de uma farra de compras, Teresa e eu. Ela mantinha um estabelecimento situado em uma das largas avenidas da cidade, uma elegante zona no caminho para a zona de negócios da cidade, onde ela gostava de pegar roupas e acessórios importados da Europa, principalmente da França e da Itália. Eu tinha conseguido contornar a compra de um presente para mim com dificuldade, porque ela gostava de ser generosa. Mas não houve como dissuadi-la de comprar um lenço de seda cor creme para Chen. Você acha que ele gosta? Ela perguntou, sentando-se de pernas cruzadas sobre uma almofada de chão de grandes dimensões. Sim, eu devo pensar que sim. Eles dão lenços no Tibete, você sabe, quando eles visitam uns aos outros, disse a ela. Quando eu futilmente me perguntei se ela seria capaz de estar realmente confortável, sentada de pernas cruzadas, ou se era uma pose, algo que ela tinha adotado para a meditação, porque seria assim que faziam no Oriente, onde se sentavam desse modo rotineiramente, como se sentar de pernas cruzadas no chão fosse obrigatório para a meditação. Sua empregada entrou sem fazer barulho, com os pés descalços, e colocou uma bandeja com copos altos de chá gelado em cima da mesa baixa japonesa posicionada entre nós. Diga-me, Amapola, sobre este filme. O Lama falou sobre isso ontem, mas eu não peço mais. É ser feito? Amapola era o meu apelido que o tradutor tinha usado nos livros, sentindo que a palavra espanhola para buttercup era feia. Não. Ele não vai permitir isso, eu respondi. Ele não gosta do fato que eles querem sugerir uma relação homossexual entre ele e seu guia, o Lama Mingyar Dondup. Dios mío! No. Por supuesto, no. Não. Ela foi inflexível em sua repulsa. Essas pessoas filmem. Que horrível! Que feio! Eles são maus. Como eles acham que o Lama é tão mau? Teresa ficou horrorizada. Fiquei surpresa com a reação dela. Teresa, não é que ele vê eles como perversos, ou vê o filme como de pessoas do mal, ou qualquer coisa assim. Só que não fora assim. Não foi uma coisa homossexual. Era uma situação de amor e carinho
entre professor e aluno. Isso é tudo. Isso é o que era. É por isso que foi tão bonito e duradouro, disse a ela. Seria enganador colocar uma interpretação errada sobre isso. Faria a sua história bem diferente, não é? Ela colocou o copo para baixo na bandeja, enquanto me olhava incrédula. O Lama não tem nada contra os homossexuais? Mas eles são homens maus. Eles fazem coisas terríveis para meninos pequenos. Amapola, eu não acredito em você. Você diz tudo errado. Bem, você deve conversar com ele sobre isso. Mas até que o faça, isso é ridículo dizer que fazem coisas terríveis para meninos pequenos, disse a ela. Você está pensando em pedófilos. Eles são os que fazem coisas terríveis, como você colocou. Mas um pedófilo, bem, eles podem ser heterossexuais, bissexuais ou qualquer outra coisa. Não apenas homossexuais. Homossexuais são como todos os outros, exceto que eles se desviaram sexualmente do que consideramos como normal. Mas normal apenas significa a maioria, antes de tudo. Eu podia ver que ela estava genuinamente aborrecida. Mas sua atitude era difundida naquela época. Ela permaneceu em silêncio e introspectiva. Eu tinha tocado um nervo sensível. Ela, de fato, trouxe o assunto com Chen depois. Mas seu sentimento em torno disso poderia ter muito a ver com seu resfriamento gradual. Enquanto Cláudio tornava-se mais e mais confiante e acreditava. E o fato de que Chen não se ajustava muito à imagem dele que ela havia criado em sua mente. Ela esperava algo como os grupos de culto de hoje. Estava ela pronta para se sentar a seus pés, para lhe ser ensinada posturas orientais, na esperança de ganhar conhecimentos esotéricos e consciência. Ela não estava pronta para a autoconfiança. E a abordagem direta dele e de bom senso deve ter-lhe sido uma desilusão. Coincidentemente com o pagamento das quantias devidas a partir de Buenos Aires, o clube começou a morrer de morte natural. Nunca foi algo adaptado ao modo de vida de Chen ou à sua crença. E desde o início ele tinha dito que não seria permanente. Era um meio necessário para atingir um fim. E ele cumpriu sua parte do negócio de uma forma exemplar. Ficamos em contato com os membros do núcleo, mas nos mudamos para um apartamento diferente, muito menor e no coração da cidade. E enquanto nós estávamos vivendo lá, ele completou mais um livro. Agora que o grupo fora dissolvido, ele se sentia mais livre e conseguia sair mais durante o tempo que estava ditando o livro. A escrita pode ser uma atividade muito intensa, e o escritor precisa de uma mudança de cenário para se regenerar. Durante a escrita desse livro, ele foi capaz de atender essa necessidade particular. Como sempre, eu estava transcrevendo o seu ditado. Por esta altura tínhamos trabalhado juntos por vários anos. Mesmo assim, nunca deixei-me de ser surpreendida em como ele poderia ditar tão uniformemente, de forma tão clara. E depois, ao final do cassete, ele iria parar, talvez, no meio da frase, apenas para começar de novo no dia seguinte, no mesmo local. Embora eu não seja, de modo algum, uma especialista em função cerebral, tenho a dizer que seu cérebro parecia funcionar em um nível totalmente diferente do normal. Isso ficava visível o tempo todo, e passava a considerar isso como garantido. Mas, olhando para trás, e agora capaz de compará-lo
com as pessoas ao meu redor no momento, era verdadeiramente notável. Não só o seu gênio, mas o fato de que ele foi capaz de conversar com pessoas simples totalmente em seus níveis, sem nunca confundi-las ou falar mal com elas. Na verdade, ele parecia preferir as pessoas simples. Quem sabe encontrasse as mais genuínas. Com o livro e o clube para trás, era hora de fazer planos de voltar para o Canadá. Eu não estava feliz. Tinha gostado de Montevidéu. E o pensamento de voltar me encheu de tristeza e relutância. Em meu coração, eu sabia que seria inevitável. Tudo o mesmo. E eu colocava uma resistência considerável. No final, com grande compreensão da situação, Chen sugeriu que se eu não sossegasse no Canadá, depois de um ano, ele faria o que pudesse para facilitar meu retorno a Montevidéu. Tenho certeza que ele quis dizer isso, mas estou igualmente certa de que ele sabia que isso não iria se materializar. Ele conseguiu, no entanto, atingir o resultado final de uma partida pacífica de Montevidéu. A viagem de regresso à América do Norte foi totalmente ao contrário do que a da saída. Fisicamente era a mesma coisa, de trás para frente. A linha de transporte a mesma. Praticamente os mesmos portos de escala, mas as similaridades terminavam aí. O navio na viagem de regresso estava trafegando completamente cheio de passageiros, colocando um quadro totalmente diferente à viagem. As outras pessoas eram um grupo de aposentados norte-americanos que, tendo finalmente escapado da escravidão dourada da força de trabalho, tinham a intenção de ver o mundo pelo cargueiro. É sem dúvida uma boa forma de vê-lo. Porém, eles eram turistas e não viajantes. Eles enchiam seus dias com jogos de baralho, jogos de salão, o jogo de explorar cada porto de parada ao máximo, fazer compras e ver. Eles estavam frenéticos nos seus esforços para se divertir e pareciam ter regredido aos seus tempos de colégio em suas aventuras por serem liberados do trabalho. Acho que fizemos o nosso melhor para sermos educados, mas bem breve a conversa secou. Não havia nada a dizer. Nós não queríamos nos juntar à sua diversão. E não teríamos sabido como. Em todo caso, nós fomos descartados como sendo sem graça e além da compreensão. Isso significaria que nos manteríamos, em grande parte, nos nossos camarotes. O que teve um resultado interessante. Passamos bom tempo com cartas de tarô, o cristal e discussões sobre assuntos ocultos. Essas coisas eram, naturalmente, a nossa vida, especialmente a de Chen. Porém, normalmente, nós não tínhamos tempo para ter tais profundas discussões pessoais, porque estávamos centrados sobre outros assuntos. A pesquisa, os livros, respondendo às consultas e tentando ajudar. Além disso, é muito possível que as habilidades de Chen fossem amplificadas quando estávamos realmente no oceano. Quase uma parte desse elemento, majestoso, implacável. Os sentidos de vibração mais elevados do ocultismo deveriam fluir com maior facilidade e familiaridade. Ele me contou muitas coisas nessa viagem, não só a ver com a minha própria vida, mas as coisas em geral a ver com o planeta no presente, no passado e no futuro.
Ele usou seu cristal extensivamente, focalizando o terceiro olho enquanto olhava para ele. Recebia fotos, impressões e cenas, às vezes bastante aleatoriamente e de forma inesperada. Quando um vidente ou um leitor de bolas de cristal estabelece contato, é como se ele ou ela caíssem para a cena apresentada. Estão realmente lá na outra dimensão e nunca devem ser perturbados. Eles estão definitivamente bem fora de si mesmos. Estão operando em um tempo diferente. Havia 3 coisas que ele me disse, entre muitas, que ficaram na minha mente, porque eu as encontrei no momento difíceis de acreditar e apenas coloquei-as em espera até que pudessem eventualmente tornarem-se mais críveis. Elas, na verdade, têm tudo acontecido. Não era que eu duvidasse de sua capacidade. Era simplesmente que essas 3 coisas pareciam bastante improváveis. Mas a vida pode ter e cria inesperadas reviravoltas. Isso é o que faz com que seja uma aventura. Foi quando aportamos em Nova York e deixamos o navio, tendo que manobrar no cais e com as formalidades aparentemente intermináveis, que Chen começou a usar uma cadeira de rodas. Suas costas tinham sido problemáticas e ele sentia-se incapaz de andar e ficar em volta como se tem que ficar em tais situações. De modo que a cadeira de rodas oferecia um grande alívio. E quando estávamos, mais ou menos, novamente resolvidos no Canadá, ele comprou uma. De Nova York, viajamos de volta para Ontário e, desta vez, moramos em um hotel, em vez de dormirmos apenas. Bastante curioso. Nunca houve um momento maçante, pode-se dizer, com todas as indas e vindas e comportamento duvidoso de uma clientela variada. Chen gostava de estar ao redor do homem da rua, o homem comum. E estavam certamente aí. Talvez o homem da taverna seria uma descrição mais apta. Esse hotel era no Parkway, Niagara, em um lugar chamado Prescott. Foi um arranjo temporário que nos amarrou por muito mais tempo do que o pretendido. Todavia, oportunamente, estávamos nos movendo novamente, desta vez para Nova Brunswick. Embora houvesse uma tremenda quantidade de nevoeiro em St. John, onde decidimos viver, a atmosfera geral era muito mais aprazível do que nunca encontrei Ontário ser. As pessoas inicialmente pareciam hostis, porém, quando o conhecem, eles se abrem. Havia uma reserva natural, que a longo prazo é uma coisa boa, que lembra dos escoceses e sua cautela com estranhos. Era uma vila de pescadores, montanhosa e saudável. Ficamos em outro hotel por um tempo, desta vez com o nome impressionante de O Almirante Beach. E, de lá, nós encontramos um apartamento em uma colina com vista para o mar, onde permanecemos por alguns meses. Nossos pertences eram mínimos, como sempre tinham sido, mas tínhamos o que era necessário para trabalhar. Apesar de New Brunswick não ser um lugar ruim, na verdade se sucedia um lugar agradável em muitos aspectos, era muito insular para Chen. Ele sentia que estava perdendo tempo e tinha a urgência premente de estar onde as coisas estavam se movendo, um centro. Logo, mais uma vez, as malas. E estávamos fora. Desta vez, para Montreal. De todos os lugares que eu vivi no Canadá, achei Montreal o mais compatível. Na minha experiência com os canadenses, encontrei-os, na maior parte, serem surpreendentes, quase assustadoramente cumpridores da lei. Pode-se razoar que este fenômeno é devido ao medo, porém,
No caso dos canadenses, eu realmente acredito que é porque eles, como nação, gostam de agradar. Eles odeiam perturbar os outros. Eles são pessoas absolutamente agradáveis. Se, por exemplo, alguém está querendo atravessar a rua na calada da noite e não há nenhum veículo à vista, ou barulho de um, eles vão solenemente esperar até que o sinal de siga acenda, com a figurinha branca e iluminada andando sozinha. E então, e só então, eles vão atravessar a rua, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque sabem que a rua está livre. O sinal disse-lhes isso. E além disso, eles são tão respeitadores da lei que ninguém poderia estar passando no sinal vermelho. Por isso é perfeitamente seguro atravessar a rua, assim que o sinal de andar se acender. Mas há sempre uma exceção a qualquer regra, e essa exceção, na minha experiência, foi Montreal. Eu encontrei um gosto picante delicioso em Montreal, totalmente ausente em outros lugares no Canadá. Havia bons concertos. As pessoas estavam interessadas em literatura, antiguidades, arte, e em uma época em que havia muito pouco disso em qualquer lugar do país. Cultura ocorria ser uma parte do lugar, e não algo que as pessoas faziam porque achassem que devesse ser cultivada. Gozo da vida. Joie de vivre. Sucedia-se natural também. Eles pareciam olhar para a vida de uma maneira diferente. Realmente não se esforçavam para serem legais. Gostavam de fazer o seu tempo bom. Vivíamos exatamente o mesmo tipo de vida em Montreal como em qualquer outro lugar. Isto é, sem nos misturarmos, vivendo uma vida reclusa no seu todo. Mas um ainda pegava a atmosfera um tanto próspera, ou subsídios nisso. Eu prosperei em Montreal. Deve ter sido em 1968 ou 69, quando nos mudamos para lá. Pela primeira vez, estou mais ou menos certa da data, porque alugamos um apartamento em Habitat. Habitat tinha sido construído para a Expo de 1967 e agora via-se quase vazio. Os aluguéis foram extremamente elevados durante a Expo e ninguém queria pagar essa quantia de dinheiro pelo prazer de viver lá, uma vez que a Expo foi feita ali e acabou. O que não se imaginava é que a Habitat havia sido posta nas mãos da Central Mortgage e Habitação, uma agência administrada pelo governo, e os aluguéis caíram para um valor razoável. Nosso apartamento era grande, nos níveis superiores de Habitat, e situado na extremidade, com uma vista maravilhosa do rio e de qualquer embarcação descendo. Foi de fato algo como um convés de um navio, e único em muitos aspectos. Chen mantinha um colorido índice de bandeiras do mundo todo pendurado sobre sua cama. Qualquer navio vindo à vista seria identificado pela sua bandeira de imediato. O arquiteto responsável pela concepção e construção de Habitat era judeu e familiarizado com estruturas semelhantes no Oriente Médio. Mas foi algo de uma maravilha naquela época, no Canadá. Os apartamentos foram colocados em uma justa posição estranha, nunca exatamente ao lado, ou diretamente acima ou abaixo do outro, e, portanto, individuais e separados. Eles não eram uniformes no layout interior. Alguns estavam em um único nível, outros em dois. Em alguns, os quartos estavam no nível superior, em outros, eles estavam na parte inferior. Cada unidade tinha sido pré-fabricada para o design e depois baixadas no lugar por guindastes gigantes, quando a construção progredia. O lugar inteiro fora construído em concreto.
Havia passarelas de vidro cobertas, ou ruas, em todo o edifício, e os elevadores eram alcançados atravessando as passarelas. Havia um salão central, que estava ocupado por oficiais do Corpo de Comissários, instituição para veteranos das Forças Armadas. Nota do tradutor. E os encontramos muito aprazíveis e atenciosos. Quando nós moramos lá, havia uma limusine à disposição dos inquilinos, fazendo a rota de ida e volta para o centro, deixando-nos na Birks, loja da rede de lojas Birks, de joias, relógios e presentes, famosas nos Estados Unidos e Canadá. Nota do tradutor. No centro da cidade, e nos pegando lá na viagem de regresso. Sempre que eu fui ao centro, raramente havia qualquer outro inquilino que desejasse ir ao mesmo tempo. Então eu montava na parte de trás da limusine do estado. Quando estava pronta para ir para casa, ligava e o carro vinha para me pegar. Em todo caso, apenas cerca de 4 outros apartamentos estavam ocupados no início. Mas, com o lugar cheio, a limusine foi substituída por um ônibus, circulando apenas em horários definidos, mas ainda gratuito. Eu aproveitava de tudo sem pudor. Raabe gostava realmente também, embora sempre fosse relutante em admitir o gosto por qualquer tipo de luxo. Chen achou o lugar muito adequado por várias razões. Estava bem cerca da água. Os quartos e corredores eram grandes e fáceis de manobrar de cadeiras de rodas. Ele tinha uma cadeira elétrica por agora, uma máquina feita na Suíça, assaz confiável. Fora um novo conceito em moradia para esta parte do mundo, e foi progressista. Estava perto do centro, mas ainda havia vários parques para explorar, e os muitos pavilhões da Expo pendentes, que ainda estavam abertos, ou alguns deles, nos meses de verão. Ele não quis e nunca quis desfrutar o luxo ou o barulho de qualquer espécie, mas ele era prático. Ele era deficiente e sabia que seu corpo já estava desgastado, embora ainda não estivesse completamente pronto para desistir. Por isso era mais fácil viver num ambiente confortável, que fosse tranquilo e espaçoso. Ele gostava de dirigir pelas ruas de Habitat na cadeira de rodas, o que era possível, mesmo no inverno, porque as ruas cobertas de vidro eram aquecidas. Ele gostava dos estranhos encontros com as pessoas encarregadas de administrar o lugar, e lembro muito bem de um encontro. Eu quase sempre o acompanhava quando ele saía. Ele havia sofrido vários breves blackouts recentemente, mas em questão de segundos, quase. Mas ele abominaria um blackout durante a condução da cadeira de rodas, ou em um lugar onde uma pessoa bem intencionada poderia chamar uma ambulância. Assim, iria com ele a pé, embora mais tarde eu adquirisse uma bicicleta e cobríssemos distâncias muito maiores juntos. Nesse dia em particular, estávamos prestes a tomar o elevador, até o andar de cima, depois de uma caminhada em volta do terreno, e uma conversa extensa e fascinante com o jardineiro-chefe da Suíça, ou paisagista. Como ele provavelmente teria preferido ser conhecido. Chen tinha conduzido lentamente, permitindo-me acompanhá-lo. Isso foi antes da bicicleta. E já tinha estado fora por 1 hora, ou algo assim. E estava sentindo frio por esta altura. Enquanto esperávamos o elevador, uma figura um pouco rotunda apareceu ao virar a esquina, também indo para o elevador. Nós o reconhecemos como Monsieur Marchand, o representante da Central Mortgage e Habitação, que normalmente estava em torno do lugar, fazendo quem sabe o quê. Mas tinha seu próprio escritório, um pouco perto do supermercado, no nível mais baixo. Ele era um tipo animado de indivíduo,
com um sorriso permanente em seu rosto redondo de óculos, e um hábito de correr a mão pela careca, aparentemente para se certificar de que todos os cabelos inexistentes estavam no lugar. Ele falava inglês com sotaque bem marcado franco-canadense, mas com tal rapidez, constantemente a correr fora da pista, que nunca sucedia-se fácil acompanhar sua intenção. Essa soía ser a principal razão de Chen fazer o possível para evitá-lo. Nessa ocasião, no entanto, fomos apanhados e não havia escapatória. Ah, bem. Como você está, doutor? Um belo dia, não? Frio. Talvez. Mas ainda assim, bem bonito, bem bonito. Ele sorriu e coçou a cabeça energicamente. E a bela jovem? Bem, eu acho, sim. Tão bom ser jovem e bonito. Ele era uma dor de cabeça, embora involuntariamente engraçado algumas vezes. Entramos no elevador juntos, submetidos ao seu comentário em execução. Mas assim que a porta fechou, trancando todos nós, e com ninguém mais para ouvir, ele se tornou mais calmo e quase conspirador. Curvando-se sobre a cadeira de Chen, falou perto de seu ouvido em voz baixa, dizendo: Eu gostaria de mostrar-lhe um lugar muito especial aqui no Habitat, doutor. Você gostaria, hein? Chen considerou-o em silêncio por um momento, e logo, para minha grande surpresa, ele balançou a cabeça e respondeu: Sim, Monsieur Marchand, gostaria muito disso. O homenzinho continuou sorrindo e esfregou as mãos. Bem, agora vamos enviar a jovem para casa, não? Isso é só para homens, haha. Ele riu de sua própria observação. Depois de ver o meu olhar mal disfarçado de tédio, acrescentou: Você não estaria interessada. Não. Isso são apenas negócios, não para senhoras encantadoras. A porta do elevador abriu no andar superior, e Chen olhou até mim e deu um mero piscar de olhos. Tudo bem, eu vou ver você em breve. Eu espero que Raab tenha chá pronto para nós, disse ele quando eu saí, deixando-os. Monsieur Marchand apertou o botão após a minha saída, e eles voltaram para o nível do saguão. Ele saiu em primeiro lugar e Chen o seguiu. À medida que caminhava ao lado da cadeira de rodas, tirou um grande molho de chaves que ele tirindava enquanto eles andavam. Parecia ser um acompanhamento para sua conversa interminável. Ah, aqui estamos nós, ele anunciou quando chegaram em um dos apartamentos mais isolados. Contigo às costas de outros dois, que ocupavam o melhor lugar no saguão. Botou a chave, girou e empurrou a porta, acenando para Chen o seguir. Eles encontraram-se no que Chen descreveu mais tarde como um lugar muito suntuoso, equipado como algo que se pode ver ilustrado em uma revista especializada. O tapete era tão espesso que a cadeira de rodas ficou pesada, passando no mesmo. Havia uma cristaleira cheia de garrafas de álcool, de acordo com Chen, cadeiras confortáveis e pinturas nas paredes. Parecia que estava sendo usada. Monsieur Marchand tomou uma poltrona e concedeu a Chen uns momentos para olhar ao redor. Então, doutor, você gosta deste lugar, hein? Perguntou. Chen levou um tempo. Não posso dizer o que fazem aqui. Tem um ambiente muito estranho. Muita gente vem aqui, não é? E posso fazer um palpite a respeito de por que eles vêm.
Bem, você pode estar certo. Nós somos homens do mundo. Não somos, doutor? Sabemos o que faz o mundo girar. Nada de errado com isso. Nada de errado em tudo. Monsieur Marchand riu. A profissão mais antiga de todas, você poderia dizer. E talvez, sim, apenas talvez, a mais necessária. Doutor, você e eu sabemos que o mundo dos homens deve ser mantido feliz. Os homens têm de tomar decisões, grandes decisões, e eles precisam ser mantidos felizes para que eles possam tomar boas decisões. Mas, eu asseguro-vos disso, só os homens mais importantes vêm aqui. Garanto-vos. Oh, sim, apenas os melhores homens, altamente colocados. Homens ricos. E apenas as mais exclusivas e maduras mulheres para essa matéria, para entretê-los. Eu vejo, disse Chen. Mas eu me pergunto por que você me convidou aqui. Por que, meu caro doutor? Você não pode adivinhar? Sim, certamente você pode. Como eu disse, temos apenas as senhoras mais exclusivas. E eu me pergunto, se a sua secretária... Ele parou, passando sua mão sobre a cabeça, como ele fazia. Minha secretária? Não, você está enganado, Monsieur Marchand. Chen riu. Senhora Rose é um membro da minha família. Ela não é mais secretária do que seria prostituta. Oh, meu Deus! Por favor, não use essa palavra terrível. Monsieur Marchand sacou um lenço do bolso e o segurou ao nariz, como se o choque fosse demais para ele. Estas não são damas da noite. Estas são senhoras do mais alto, como você diz, calibre? É essa a palavra certa? Eu acho que sim, calibre. Claro, eu não pensei em ofender. Não. Mas o dinheiro... Bem, o dinheiro... Nós todos precisamos dele, você sabe. E... Esfregando o polegar e o indicador juntos, e com uma piscadela maliciosa, bem, o dinheiro é considerável, eu lhe garanto. A jovem, eu nem por um momento sugeri que ela fosse uma dama da noite. Nada disso. Aqui somos elegantes, exclusivos. Por favor, doutor. Ele parecia aflito quando falou. Por favor, não use essa palavra vulgar novamente. Prostituta. Isto é completamente diferente. Chen sorriu. Pode ser uma palavra vulgar, mas se trata da mesma coisa. Você precisa de prostitutas. Mas eu temo que você esteja presumindo demais. Não, a senhora Rose não estaria interessada. E agora, eu tenho que chegar em casa. Minha esposa tem chá de espera. Ele dirigiu sua cadeira de rodas em direção à porta. Monsieur Marchand parecia despreocupado. Ele deu de ombros, do jeito que apenas um franco-canadense pode, indicando que era isso. Muito ruim se o outro não estava interessado. Era sua perda. Mas ele tomou a recusa com bom tom. Quando ele trancou a porta, meio virou-se para Chen e disse: Só entre nós, é claro, doutor. Apenas entre nós mesmos. Não importa.
eu ainda terei a certeza de que vocês são bem cuidados no habitat. Encontra-se em minhas mãos, você sabe? Seu significado era claro. É claro, Monsieur Marchand. Só entre nós. Não tenha medo. E você está certo. Todos nós precisamos de dinheiro. Você leva o seu caminho. E eu levo o meu outro. E nós não vamos interferir uns com os outros. Agora, se pudesse fazer a gentileza de me enviar até o elevador, obrigado. Boa tarde. Quando ouvi a história, eu só perguntei se talvez, afinal, eu teria errado minha vocação. Foi uma piada entre nós por muito tempo depois. E provou que, quem sabe, um nunca veja a si mesmo como os outros possam vê-lo. Especialmente em Montreal. O tempo que passamos em Montreal mostrou-se um hiato na escrita para Chen. Havia várias razões para isso. Uma pode ter sido que era simplesmente necessário ter uma pausa. Outra foi que, com sua cadeira de rodas elétrica feita na Suíça e minha bicicleta, cobríamos distâncias e víamos coisas que não poderíamos ter visto antes. Assim passamos uma boa parte do tempo nisso, em sair e ver as coisas de interesse. Domingo de manhã, cedo, era o nosso período favorito para ir à velha Montreal. Havia edifícios lindos e interessantes. Ruas de paralelepípedos, com nomes fascinantes e cantos ímpares. E havia poucas pessoas em torno, bem cedo, que era um bônus. Havia o grande rampa atravessando Montreal. Ele era facilmente reconhecido. Então, uma rua deserta seria sempre bem-vinda. Durante os dias da semana, muitas vezes, nós fomos até a ponte de Habitat para a Expo. Aqui, novamente, ocorria ser assaz deserta, exceto nos fins de semana do verão. Mas ainda havia uma quantidade enorme de coisas para ver. Os pavilhões erigidos por países de todo o mundo ainda estavam lá, ainda abertos, por vezes. E muitos eram completamente adoráveis. E, claro, havia sempre as embarcações para assistir. E ainda outra e mais séria razão para seu descanso de escrever era que Raabe veio a sofrer um episódio prolongado maníaco-depressivo. A doença estava geralmente sob controle. E quem sabe o que causou isso de voltar em pleno vigor? Mas aconteceu. Montreal e sua vitalidade pode ter provocado um recrudescimento. Fosse o que fosse, começou com um período de comportamento maníaco, que eu achava tão preocupante quanto o período de baixa da depressão que se segue. Foi o início de um período difícil para todos nós, e houve momentos em que eu, de bom grado, deixaria-os e encontraria um emprego, qualquer lugar pequeno para viver em meu próprio mundo, apenas para fugir. Eu também estava perturbada por causa de uma nova direção que Chen parecia estar tomando. Durante anos, ele tinha evitado toda a publicidade. Uma sábia atitude por diversas razões, não sendo a menos importante que dessa forma ninguém o conhecia. Ninguém o tinha encontrado. Ninguém realmente poderia fazer uma declaração sobre ele. Ninguém poderia dizer que ele era isto, aquilo ou aquilo outro. Ele permanecia isolado dos olhos do público. Ele escreveu seus livros, e o tempo e o esforço que entraram nisso foram imensos. Se bem que pudesse terminar um livro rapidamente, porém já tinha sido bem pensado em sua mente.
E quando vinha a ditá-los, fora sempre sob enorme pressão. Os livros logo eram um ato. Mas ele sentia que era como uma pessoa sem interesse. Ele era privado e ferozmente tinha protegido sua privacidade. Porém, de repente, ele concordou em uma entrevista na televisão. Senti fortemente que a televisão não era o tipo de publicidade que ele precisava ou devia usar. Sentia que barateava a sua imagem. Seus leitores sérios ficariam gravemente desiludidos, pensei. Eu lhe disse como me sentia. Olhando para trás, em retrospectiva, ele provavelmente tinha suas próprias boas razões. Mas na época, eu não conseguia ver razão suficiente para sua persistência. E só podia especular. Isso causou um grave racha entre nós. Ele me disse enfaticamente que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Eu estava irritada, magoada e decepcionada. Tinha sido suporte nos bons e maus momentos, e ainda era. E ser classificada como elo mais fraco fora injustificado. Mas quando sugeria qualquer mudança no nosso arranjo de vida, que eu saísse e vivesse só, ele mostrava alarme, problemas no coração, qualquer coisa para me fazer ficar. Temendo por isso, é claro, ficamos juntos por muitos mais anos. Quase até o fim de sua vida. Olhando para o quadro agora, e vendo as coisas mais desapaixonadamente, acredito que ele teve suas boas razões e que o meu agitamento era gratuito. Embora, naquele tempo, estivesse convencida de que eu estava certa. Durante esse período, passei um bom tempo em lojas de antiguidades, boutiques, livrarias e galerias de arte. O museu em Sherbrooke Street, em Montreal, também sucedia-se a galeria de arte. E tinha um sistema de permitir que as pessoas alugassem as pinturas. Fiz isso por um período. Não os velhos mestres, eles não eram alugáveis. Porém, no entanto, havia pinturas razoavelmente boas, disponíveis para um levar para casa por algumas semanas. Quando no museu, eu costumava sentar e contemplar uma pintura de El Greco, que pendia em uma recâmara. Não tenho ideia se ela ainda está lá. Todavia, a paz, as vibrações inspiradoras que emanavam da pintura eram notáveis, quase hipnóticas. Se era o trabalho em si, ou a homenagem coletiva que havia sobre ela, das centenas de espectadores que olhavam-na ao longo dos anos, eu não posso dizer. Contudo, isso existia e acalmava a mente. Por outro entretenimento, às vezes sonhei encontrar um homem bastante simpático que trabalhava em uma das galerias de arte que visitava. Porém, depois descobri que ele era casado e um alcoólatra. Não bem a melhor escolha do mundo. Após alguns anos, Montreal começou a empalidecer. E era a hora de outro movimento. Desta vez, nós cruzamos todo o continente para a costa oeste. E foi aqui, em Vancouver, que predominaram-se fortemente as doenças de Chen. E ele entrou na fase final de sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Se gostou, deixa o seu like,
compartilhe com quem você acha que vai gostar, se inscreva no canal. E se você gostou desse conteúdo e quiser ajudar nosso canal a melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo, por favor, a chave Pix está logo abaixo, na descrição. Então, a gente se vê no próximo áudio e no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais!